Tomé, que é nosso palestrante lá do IF de Santa Catarina, Daniel, a Verusca, a Virgínia. Bom, hoje será a nossa reunião da Comissão de Curricularização da Extensão do Instituto Federal de Brasília, tá? Eu sou a Alessandra, trabalho na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do IFB, estou como presidente dessa comissão, e nós convidamos o Tomé, do Instituto Federal de Santa Catarina, para palestrar sobre a curricularização da extensão. Aí eu vou deixar para você se apresentar, tá bom, Tomé? E você inicia, tudo bem? Tudo bem. Então, bom dia. Primeiramente, obrigado, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e para mim é muito gratificante, né? Porque eu morei bastante tempo em Brasília, então para mim é muito importante e é um tipo de reconhecimento, né? Estar aqui com vocês hoje do IFB. Eu estudei ali na UNB, na Asa Norte, eu me graduei em Geografia, bacharel em Geografia. E desde a graduação atuei em vários projetos de extensão na UNB e isso uh, me fez depois, com o meu trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, coordenar projetos de extensão aqui. Também fui coordenador de extensão no campus, que eu era lotado aqui no interior do estado. Depois eu atuei como diretor de extensão entre 2018 e 2019, início de 2020 também. E depois eu fiz, depois não, nesse meio tempo eu fiz um mestrado também em extensão, né, com foco na extensão e na curricularização da extensão, que é o foco da apresentação de hoje. Então essa apresentação ela é fruto do meu projeto de mestrado, da minha dissertação de mestrado, que gerou também um livro, que depois eu vou comentar um pouco com vocês. E vocês podem fazer perguntas durante a apresentação, até para ficar um pouco mais dinâmico. Vocês podem interromper se tiverem alguma dúvida, podem comentar alguma coisa. E como eu não estou vendo o chat agora, então vocês podem ligar o microfone e perguntar diretamente, que eu estou vendo só a apresentação aqui. Tomé, aumenta um pouquinho o seu áudio, por favor. Tá, eu vou tentar aqui. Tentar falar mais alto, então, que... Vamos ver se dá. Tentar ficar mais perto. Tá ouvindo melhor aí? Sim, tá melhor. Tá, vou tentar manter assim, então. O primeiro ponto desse questionamento, né, dessa pesquisa que trouxe a gente até aqui hoje, antes da gente pensar sobre curricularização da extensão, a gente tem que conversar sobre o que é extensão, que essa é uma dúvida muito recorrente das pessoas que vão atualizar os projetos de curso, os projetos pedagógicos de curso, e de várias pessoas que estão começando a fazer projetos de extensão, porque é muito comum que as pessoas, numa instituição de ensino, se preocupem muito mais com o ensino, né, porque é uma instituição de ensino, aí depois se preocupam bastante com a pesquisa, porque algumas instituições até remuneram de maneira diferente quem faz mais pesquisa, tem várias possibilidades de bolsas internas e externas, e a pesquisa é historicamente muito mais valorizada. E a extensão, além de ter poucas pessoas que fazem extensão, ela é muito complexa para algumas pessoas, né, explicar o que é extensão. Então, quando a gente pensa em ensino, é muito fácil. O que é ensino envolve ensinar, aprendizado, pesquisa envolve investigação, buscar solucionar algum questionamento, um problema de pesquisa. E quando a gente pergunta o que é extensão, é um pouco mais difícil de delimitar. Então eu vou apresentar aqui alguns conceitos, e esses conceitos foram abordados na pesquisa do meu mestrado, e essa pergunta ela surgiu muito nos questionamentos das entrevistas que a gente fez durante a pesquisa, e mesmo antes da pesquisa, na capacitação dos núcleos docentes estruturantes, muitas pessoas não conheciam os conceitos de extensão ou não tinham muito entendimento do que é extensão. Então, vamos lá. A extensão no Brasil, ela surge como um desdobramento, de certa forma, da reforma universitária de Córdoba,
que foi um movimento estudantil, né, em Córdoba, na Argentina, que os estudantes eles pediam, né, de certa forma, que o conhecimento acadêmico extrapolasse ali os muros da universidade, fosse realmente para a sociedade. Então, a extensão, como ela é conhecida no Brasil e na América Latina, ela é muito influenciada pela Reforma de Córdoba. E isso influenciou todo o pensamento extensionista do Brasil desde então. Tem outros conceitos de extensão na Inglaterra e em outros países, mas é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, no Brasil, a extensão começa nessa época, a partir da Reforma de Córdoba. E o primeiro conceito de extensão que a gente tem, o primeiro conceito legal, né, é de 1931, que a extensão destina-se à difusão de conhecimentos filosóficos, artísticos, literários e científicos em benefício do aperfeiçoamento individual e coletivo. E é daqui que vem o conceito mais conhecido de extensão, né, principalmente nas universidades, que é o conceito de cursos livres. Porque essa resolução de 1931, para vocês terem uma ideia, ela que fala que esse conhecimento ele vai ser difundido por meio de cursos intra e extra-universitários, dentro da universidade ou fora dela, né? Então, essa ideia de cursos livres, cursos de extensão, que a maioria das pessoas tem como exemplos de atividades de extensão, é lá de 1931, então esse conceito está muito defasado hoje. E ele ainda é praticado por muitas instituições de ensino. E a gente tem que entender que a extensão ela evoluiu, o pensamento extensionista evoluiu ao longo do tempo e hoje em dia a extensão não é simplesmente fazer cursos para a comunidade, disponibilizar cursos para a sociedade. Então esse é um conceito lá de 1931. Aí, seguindo, uma outra, a extensão aparece novamente, né, em uma lei e traz, no final da década de 60 ali, bastante antigo também, e o conceito... Desculpa, gente, só deu um... O conceito que é apresentado na lei é: as universidades e estabelecimentos isolados de ensino superior estenderão à comunidade, sob forma de cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhes são inerentes. Então, esse conceito traz uma aproximação com a pesquisa, né? Então, o ideal, já apresentado aqui, né, em 68, é que tivesse essa articulação entre a pesquisa que é praticada na instituição e que ela extrapole os muros, né, das instituições de ensino e vá para a comunidade. Isso em 1968. Nessa época também, o Paulo Freire publica um livro, Extensão à Comunicação, que vai influenciar as próximas resoluções e o próximo entendimento de extensão, que é esse aqui que é trazido pela CODAI, né, que é a Coordenação das Atividades de Extensão, que era algo como um órgão dentro do MEC, né, dentro do governo, para cuidar da extensão. Esse órgão ele não durou muito, né, ele foi logo extinto, e nunca teve mais nada no Brasil de um órgão de extensão a nível federal. Então, essa foi a primeira vez que ele existiu e logo ele foi extinto também. E aqui, influenciado por Paulo Freire, traz o conceito de retroalimentação, que é a interação dialógica entre a instituição de ensino e a comunidade. E nesse livro do Paulo Freire, ele critica bastante a extensão como era até então, que a extensão era muito simplesmente entrega, de estender mesmo, bem o conceito da palavra, de estender. Então, as instituições de ensino levavam uma técnica ou tecnologia para a sociedade, né, geralmente para as comunidades carentes, cidades do interior. Então, as instituições de ensino superior pegavam um produto, um conhecimento, uma técnica e simplesmente levavam para essas regiões carentes e voltavam para a universidade, voltavam para o seu mundinho ali. Então era simplesmente estender, entregava e voltava. Então Paulo Freire coloca muita atenção na comunicação, nessa troca de conhecimentos. E é daqui que vem a ideia
o embrião, né, de uma das diretrizes da extensão que a gente tem hoje, que é a interação dialógica, que é o diálogo com a comunidade, que a instituição de ensino vai levar um conhecimento sistematizado e esse conhecimento vai articular com o conhecimento da comunidade, com os saberes da comunidade, da sociedade e volta para a instituição de ensino, para que a instituição de ensino também seja modificada por esse conhecimento. Então essa é a ideia de retroalimentação que tem aqui no Plano de Trabalho da Extensão Universitária de 78. E, como eu comentei, é influenciado por Paulo Freire, a questão do diálogo, da dialogicidade, que o Paulo Freire comenta lá no livro Extensão ou Comunicação. E seguindo nessa linha temporal, né, depois a gente tem ali em 88, né, a Constituição, que vai igualar a extensão juntamente com o ensino e a pesquisa, né, ali trazendo o conceito de indissociabilidade. Aí depois a gente tem a Lei de Diretriz e Base da Educação, os planos nacionais de educação e em decorrência disso tudo, né, a gente tem ali em 2012 um conceito que ficou bastante marcado e que é bastante usado nas instituições de ensino até hoje, que é o conceito do ForProEx. ForProEx começou também, se eu não me engano, a primeira reunião do ForProEx foi na UNB em Brasília em 88, 89. E desde então esse fórum existe até hoje, e ele traçava várias políticas de extensão, né? E esse de 2012, que é um dos mais conhecidos, ele traz a extensão como esse processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove uma interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. Aqui a gente pega alguns conceitos que são chave. Primeiramente, que a extensão é um processo, não é algo estanque, não é simplesmente entregar um produto para a comunidade, não é ir fazer um curso e voltar. É um processo, que ele é interdisciplinar, cultural, educativo. E aqui traz o conceito de setores da sociedade. Não é mais aquela extensão focada para comunidades carentes, não é uma extensão focada no assistencialismo, é uma extensão focada na troca de saberes em diversos setores da sociedade. Então a extensão ela não tem que ser focada simplesmente nas comunidades carentes, como um assistencialismo. A extensão ela pode ser para toda a sociedade, inclusive entre várias instituições de ensino. A extensão é a troca de saberes entre esses setores da sociedade. E ela é um processo, ela não é estanque e pontual. E, influenciado, né, por esse conceito do ForProEx, em 2013 o ForProEst, que é esse fórum de pró-reitores e pró-reitoras dos institutos federais, né, escolas técnicas, traz que também a extensão é um processo, mas a diferença aqui entre esse conceito e o conceito do ForProEx é que aqui leva em consideração a territorialidade, porque os institutos federais foram concebidos pensados na territorialidade, por isso que os institutos federais eles têm muito mais capilaridade, eles chegam nos interiores, em cidades pequenas, em bairros menores, né, visando ali o arranjo produtivo local, o desenvolvimento local e regional, que as universidades federais não buscavam isso, né? Elas ficam geralmente em grandes centros, são poucos polos, né? Tem um polo central, que é essa ideia de universidade mesmo, né? De ter todos os cursos reunidos ali, e os institutos federais têm essa ideia de capilaridade. Então, o conceito de extensão leva em consideração a territorialidade, isso no ForProEst. E o conceito atual de extensão que a gente tem, né, o conceito que é válido aí para a gente hoje, não que os outros não sejam válidos, né, mas esse é o conceito oficial atualmente. Que aí eu grifei aqui, né, duas palavras. Primeiro, que a extensão é uma atividade, ou seja, ela precisa acontecer ativamente, porque não existe uma extensão, digamos assim, passiva, e não existe uma extensão EAD. A extensão precisa acontecer
em algum local. Lógico, podem ter atividades não presenciais em uma atividade de extensão, principalmente nesses momentos que a gente vive agora de isolamento social, mas precisa ser ativa junto com a sociedade. E um outro ponto que é muito interessante aqui é que a extensão ela se integra à matriz curricular. Então, além de ser esse processo ativo, ela integra a matriz curricular. O que isso quer dizer? O que a gente pode pegar disso daqui? Que a extensão não é para docentes, a extensão não é para técnicos administrativos e técnicas administrativas, a extensão é para estudante, porque ela se integra à matriz curricular. Então, não existe extensão se não tiver discente ativo, ou seja, é uma atividade e ela precisa ter participação discente, porque são estudantes que vivem essa matriz curricular, que vivem todo o percurso que foi pensado no PPC, no projeto pedagógico do curso. Então, a extensão é um processo que vai englobar toda a formação do estudante. Então, a gente tem que pensar, quando a gente for conceber um projeto de extensão, um programa de extensão, qual atividade que eu posso fazer que vai se articular com a matriz curricular, que vai se articular com o eixo formativo daquele curso. Então, a extensão, hoje, ela evoluiu para esse pensamento. A extensão não é mais simplesmente levar um curso para comunidades carentes. A extensão é um processo que se articula à matriz curricular. Então, é um processo que vai fazer com que estudantes interajam com a sociedade. Sempre em articulação com o ensino e a pesquisa, porque é indissociável. Então, isso nos leva ao entendimento de que extensão não é o quê? Não é tipo, extensão não é só fazer curso, extensão não é só fazer oficinas, extensão não é um tipo de atividade em si, mas extensão é como a gente faz, como que a gente vai articular essa atividade com a matriz curricular, com o eixo formativo e com as demandas da sociedade. Então, a extensão, eu até coloquei esse símbolo aqui de reciclagem, porque tem essa ideia de ciclo mesmo, de retroalimentação, que é aquela ideia que Paulo Freire traz lá no final da década de 60. Então, uma atividade extensionista, ela tem que envolver esses três atores aqui, que são discentes, a sociedade, servidores ou servidoras. Eu coloquei aqui servidores e servidoras porque é o caso do Instituto Federal de Santa Catarina, né? E aqui, técnicos administrativos e técnicas administrativas podem fazer projetos de extensão, podem coordenar projetos de extensão. Então, por isso que aqui a gente trata sempre como servidores e servidoras e não somente docentes nas propostas de extensão, mas isso varia de acordo com a instituição. Então, a ideia é que servidores e servidoras fiquem na mediação, na troca de conhecimento entre discentes e a sociedade. Então, o ideal é que esse grupo de discentes possa articular seus conhecimentos, habilidades, atitudes que eles aprendem no seu percurso formativo, né, na sua graduação, e articule todos esses conhecimentos com as demandas da sociedade. E nessa articulação com as demandas da sociedade, há uma troca de saberes. Porque muitas coisas que os discentes aprendem em sala de aula ou em laboratórios, em ambiente controlado, é muito diferente quando vai articular isso com a sociedade. E algumas técnicas, algumas práticas que são vistas no curso, às vezes não se aplicam na sociedade, ou não se aplicam 100% como foi imaginado em sala de aula. Ou como foi pesquisado, né, em laboratório e tal. Então, essa articulação com a sociedade vai promover um impacto na formação discente, impacto na formação acadêmica, um impacto na formação pessoal, crescimento pessoal, intelectual, vai impactar na formação discente e também vai ter um impacto na sociedade. E é isso que a extensão precisa buscar. Impacto na formação discente e impacto na sociedade. Por isso que eu comentei que a extensão não é para os servidores e servidoras, a extensão é para os discentes, porque os servidores e servidoras vão intermediar essa relação entre discentes e a sociedade, vai orientar. Então, nesse sentido,
de articulação com a comunidade é que a extensão vai se concretizar. Depois eu vou dar mais alguns exemplos disso. E pegando aqui o nosso exemplo do Instituto Federal de Santa Catarina, ainda nos conceitos de extensão, o nosso conceito é bastante baseado no ForProEx, né, de 2012 e no ForProEst de 2013. Como a nossa resolução é em 2016, né, essa de 2018 ainda não tinha saído ainda, então ela pega o conceito anterior, né, de 2012. E, como eu comentei, a extensão ela tem que buscar esses 5 Is aqui: interação dialógica, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante, impacto e transformação social. Esses 5 Is aqui, eles são também na política de extensão do ForProEx de 2012. Então, todas as nossas atividades de extensão têm que buscar esses 5 Is. Por isso que eu falei que, mais uma vez, é o como. Então, não é o que eu vou fazer, não é o tipo de atividade que eu vou fazer, mas é como essa atividade vai ser desenvolvida. Essa atividade ela busca interação dialógica, é diálogo com a comunidade. Se esse projeto que eu estou escrevendo, ele não busca um diálogo com a comunidade, ele está falhando em ser extensão. Se ele não busca interdisciplinaridade, interprofissionalidade, está falhando. Porque na sociedade, na vida real, digamos assim, a gente não vive isolado em unidades curriculares, a gente não vive isolado em ciências, digamos assim. Agora eu vou viver só matemática, e daqui 10 minutos eu vou viver só a biologia e pensar só a biologia, ou a pensar só a gramática em português. Não. A gente está sempre vivendo interdisciplinar. Então, os nossos projetos têm que buscar sempre essa interdisciplinaridade, porque a sociedade é assim, a gente separa em unidades curriculares, em disciplinas, porque é uma organização mais fácil dentro do currículo. E lógico, tem várias críticas a isso também, mas não cabe aqui agora, não vou falar sobre isso. Mas a gente tem que buscar nos projetos de extensão, os projetos e programas, essa interdisciplinaridade e interprofissionalidade para enriquecer esse projeto, essa atividade de extensão. E com essa interprofissionalidade é muito mais fácil se articular com as demandas da sociedade. Essa indissociabilidade que a gente tem que buscar, se a gente pensar em um projeto de extensão ideal, ele naturalmente é indissociável, porque não tem como fazer extensão sem pesquisa. E se a extensão ela se articula à matriz curricular, não tem como fazer extensão sem ensino. Então, se a gente constrói um projeto de extensão, uma atividade de extensão, que ela está dentro desses conceitos atuais de extensão, ela é naturalmente indissociável, porque não tem como fazer extensão sem ensino e pesquisa. Então, a indissociabilidade é articular os conhecimentos, habilidades, atitudes do currículo com as atividades de pesquisa desenvolvidas na instituição, articulando com as demandas da sociedade. Isso é a extensão ideal. Então, se a gente mirar nesse ponto, a gente vai conseguir fazer atividades de extensão excelentes, assim, que contemplam tudo que tem sido pensado como extensão hoje em dia. E se a gente consegue fazer isso, essa indissociabilidade, naturalmente isso causa impacto na formação discente, porque vai articular os conhecimentos desse discente, vai trazer muito mais significado para a vida dessa pessoa. E principalmente porque esse estudante vai ser ativo, essa estudante vai ser ativa nessa atividade de extensão, nesse projeto de extensão, nesse programa. Porque, como eu comentei antes, os docentes e os técnicos administrativos vão só orientar, articular. Quem desenvolve a maior parte do trabalho na sociedade são os estudantes. E isso é que traz impacto na formação. E trazendo o conhecimento acadêmico, encontrando com as demandas da sociedade, vai promover o impacto e transformação social. Porque uma atividade de extensão, ela não tem que ser pensada simplesmente, eu
sei lá, eu pesquiso em determinada área, meu mestrado e meu doutorado é nessa área X, então eu vou fazer um projeto de extensão nessa área, simplesmente porque eu quero. Não. A extensão ela tem que ser focada nas demandas da sociedade. E aí cabe à pessoa que está concebendo esse projeto, esse programa, identificar essas demandas da sociedade. E aí existem várias formas para isso. A demanda pode vir da sociedade, alguém da sociedade pode pedir, a gente pode usar dados estatísticos, dados do IPEA, do IBGE, para identificar uma fragilidade, uma demanda na sociedade e criar um projeto de extensão para atacar essa demanda, de certa forma. Então, essas são formas de olhar as demandas da sociedade para que o nosso projeto, a nossa proposta, cause impacto e transformação social. E, como eu comentei antes, os servidores fazem a ponte entre estudantes ativos e ativas e a sociedade. Então, é só uma articulação. Por que eu estou frisando muito nesse ponto aqui? Porque é comum que quem concebe o projeto de extensão queira aplicar. Então é muito comum nas instituições de ensino que professores e professoras pensem em um projeto de extensão e esse mesmo professor ou professora vai lá e aplica esse projeto de extensão. E muitas vezes o estudante nem participa do projeto, ou então esse estudante vai passar uma lista de chamada. Vamos pensar um pouco aqui. Qual o impacto na formação discente tem em passar uma lista de chamada? Pode ser que tenha. Eu, no momento, não consigo ver, mas pode ser que tenha. Isso pode ser fundamentado e justificado na proposta. Mas o que eu quero dizer com isso? É que não é pro docente, pro servidor, para a servidora desenvolver todo o projeto, executar todo o projeto. Porque a extensão é para trazer impacto na formação discente, na articulação com a sociedade. Então, se o servidor faz tudo sozinho, se a servidora faz tudo sozinha, qual o impacto de transformação na vida desse estudante? Já que a extensão é uma atividade que se integra à matriz curricular. Então, é isso que a gente tem que pensar no momento de conceber uma atividade de extensão. E mais um exemplo aqui, né, de como se integra essa tríade extensionista, que é o que a gente chama aqui, que são esses três atores, né? Servidores, servidoras, estudantes e a comunidade externa, os setores da sociedade. E aqui no Instituto Federal de Santa Catarina nós temos 5 tipos de atividades de extensão para concretizar esse ideal de extensão. Então vou passar rapidamente, né? Até porque isso aqui é só para comentar a forma. Então, o programa tem essa ideia de um conjunto de projetos, um conjunto de outras atividades, são sempre a longo prazo. Projetos também são sempre a longo prazo, são com objetivos bem delimitados, objetivos gerais, objetivos específicos. E a gente precisa focar nesses dois aqui, programa e projeto. Por quê? Porque no PNE de 2014, o Plano Nacional de Educação, ele diz que os 10% de extensão no currículo tem que ser realizados, né, por meio de projetos e programas. Então, não são, como eu comentei, a extensão não são ações isoladas dentro do curso. Não é fazer um evento pontual. São projetos e programas articulados com o eixo formativo do curso, articulados com as disciplinas daquele curso, daquele semestre. Então é algo processual, não é algo estanque pontual. Então, para a curricularização da extensão, a gente tem que pensar sempre em projetos e programas. E aqui no Instituto a gente tem mais os cursos de extensão, que é diferente dos cursos livres que eram ofertados antigamente. Hoje, aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, aqueles cursos de formação, né, que eram os cursos livres, são registrados como cursos de ensino. Os cursos de extensão, eles são, na maioria, são ministrados por estudantes. E eles têm uma outra pegada, eles têm um outro viés que é diferente dos cursos de formação, né? Formação inicial e continuada. Então aqui os FIC não são considerados cursos de extensão. São cursos de ensino, registrados na Pró-Reitoria de Ensino. Os cursos de extensão aqui eles são diferentes. E são para ter foco na participação ativa discente. Além de projetos, programas, cursos, nós temos os eventos, né, que são coisas pontuais.
E produtos, que é sempre o resultado de um projeto ou programa anterior, que vem gerar um produto, seja um software, sei lá, alguma máquina, uma patente, e por aí vai. Mas o produto é só para o registro mesmo. Aqui no Instituto a gente não tem prestação de serviços como uma atividade de extensão. A prestação de serviços ela acontece de uma outra forma, é um outro tipo de registro, não é considerado extensão aqui, porque geralmente a prestação de serviços é só não é que é só, né? Mas é um docente ou uma docente que vai prestar um serviço para alguma empresa, para algum setor da sociedade. Então não envolve a participação discente, isso estou falando no nosso caso aqui. Então, para a gente aqui, a prestação de serviços não é considerada uma atividade de extensão. E uma outra pergunta que surge na nossa pesquisa é do porquê. Por que a gente vai colocar a extensão no currículo? Qual a importância disso? E a pergunta, né, vem nesse sentido aqui. Se a Constituição ela já coloca a extensão como indissociável, né, ao ensino e à pesquisa, por que vai ter outras leis para obrigar a gente, pensando dessa forma, né, para obrigar a colocar extensão no currículo? Então, a resposta, né, segundo o Garcês, é que a legislação ela vem para confirmar que a indissociabilidade não acontece na prática nas instituições de ensino superior e que a extensão foi ao longo dos anos deixada de lado, né, pelas instituições de ensino, não sendo equiparada ao ensino e à pesquisa. Como exemplo, pensem vocês aí na graduação que vocês fizeram, quantas pessoas tiveram uma disciplina de metodologia de projetos de extensão? É muito raro isso nas instituições de ensino, mas eu garanto assim, que todos vocês tiveram a metodologia de pesquisa. Então a pesquisa ela ganhou muito espaço, né, nas instituições de ensino superior e a extensão foi sempre deixada de lado. E a extensão foi sempre optativa. Fazia extensão quem quisesse fazer. E todos os cursos têm trabalhos de conclusão de curso, né, monografias e artigos que precisam estudar técnicas de pesquisa, métodos de pesquisa, e a extensão não tinha essa visibilidade toda. Isso passa a ser exigido, né, pela lei, e principalmente ali, a partir de 2001, com o Plano Nacional de Educação, né, que já exigia na meta de 23, em 2001. E isso não foi cumprido pelas instituições de ensino. Então, por não ter sido cumprida, volta em 2014, na estratégia 12.7, né, que eu comentei, que é como programas e projetos de extensão, esses 10%, e é reforçado pela resolução do CNE de 2018, que indica que as atividades de extensão devem compor no mínimo 10% da carga horária total curricular dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. Então, tem que ir para a matriz curricular. Como eu comentei antes, é uma atividade que se integra à matriz curricular, nas unidades curriculares. Não é a extensão entrar no PPC como algo optativo, como horas complementares. Não, a extensão faz parte da formação discente, de todo o percurso formativo, por isso tem que estar pensada na matriz curricular. A extensão também tem que ser levada em consideração quando pensar no perfil do egresso, no perfil desse profissional que a gente está formando. E a curricularização da extensão, né, além de não pensando nesse campo obrigatório, né, mas a extensão no currículo ela deve possibilitar o estudante refletir sobre as questões da atualidade e, a partir da experiência e dos conhecimentos produzidos e acumulados, construir uma formação compromissada com a realidade da população brasileira, levando em consideração que tudo que se faz ou se vivencia em uma instituição de ensino superior é currículo. Então a extensão ela vem para trazer significado para a formação, para refletir sobre as demandas da sociedade e sobre o que tem sido ensinado no curso. Se o que a gente ensina nos nossos cursos de graduação, se eles têm conexão com a realidade.
da vivência desses estudantes, dessas estudantes. Então a extensão vem para fazer essa conexão, que às vezes ela é perdida. Então é para isso que serve a curricularização da extensão, para fazer a gente religar, para a gente ligar o currículo às demandas da sociedade. E aqui o como fazer, que é o que mais quebra a cabeça quando a gente está começando a pensar sobre curricularização da extensão. Tipo, não, beleza, eu sei que é obrigatório colocar, eu sei que é preciso, eu sei que é importante, mas como? E no nosso caso aqui, a gente começou já em 2014 com a publicação do PNE, teve um grupo pensando sobre como fazer a curricularização da extensão. Então, em 2015, saiu a nossa primeira resolução de curricularização e ela foi atualizada em 2016, que é esse texto que está aqui. Então, algumas coisas são importantes da gente ter bem marcados nessa resolução. Ali, né, no parágrafo 1º, né, os 10%, e que esses 10% eles são inseridos no currículo pelo NDE, pelo Núcleo Docente Estruturante. Então já delimita quem vai fazer essa atualização nos currículos. E no parágrafo 2º traz um entendimento do que é carga horária total. Porque muita gente pergunta também assim, mas é a carga horária total das horas em sala de aula, das aulas teóricas, das aulas práticas? Não, a carga horária total do curso. Se essa pessoa precisa de 4.000 horas para se formar em um determinado curso, vai ter que ter 400 horas de extensão. Então conta TCC, estágio obrigatório, tudo que é obrigatório no curso. Qual a carga horária daquele curso para a pessoa se formar? Então você pega 10% e tem que alocar em atividades de extensão. E nós encontramos duas formas de fazer, né? Essas duas formas se juntam em uma terceira. Então, o primeiro ponto é como parte de componentes curriculares não específicos de extensão. O que isso quer dizer? Por exemplo, um curso de engenharia que tem as disciplinas as unidades curriculares de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2 e tal. Então, eu posso pegar uma parte da carga horária dessa disciplina de cálculo e colocar para extensão. Então, eu crio um projeto, né, para aquele semestre, um projeto, sei lá, matemática na escola, por exemplo. Um projeto que vai durar um semestre, com tantas horas lá. E uma parte dessa carga horária das aulas de cálculo vai ser para ministrar, os estudantes vão ministrar oficinas de matemática nas escolas, cursos de sei lá, matemática financeira, não sei, são exemplos. Então, são partes dessas unidades curriculares. E aí cabe ao NDE pensar quais disciplinas, quais unidades curriculares pode ter uma ligação com a extensão. Eu lembro a gente tinha um curso aqui de engenharia de alimentos, né? Engenharia de alimentos não, tecnólogo em alimentos, um CST. E tinha uma disciplina para análise de carnes. E essa disciplina, uma parte dos estudantes ia nos mercados e frigoríficos da cidade, tinha uma interação com a comunidade ali, com os mercados, e fazia a parte de pesquisa, né, de análise do material, das carnes, e depois eles emitiam ali algum tipo de laudo ou cartilha e devolviam isso para a sociedade. Então tinha uma interação e tinha articulação entre o conhecimento acadêmico desses estudantes, estavam ali pesquisando, e tem relação com o que eles aprendem em sala de aula, e tem uma articulação com a comunidade, que a forma como essas carnes são armazenadas, congeladas ou não, pode impactar na renda daquele mercado, na venda daquele produto. Então, essa é a extensão, a articulação do currículo com a pesquisa, com a sociedade. Então isso era parte de uma disciplina de, sei lá, análise de carnes, eu não lembro o nome da disciplina, mas era de um curso de tecnólogo em alimentos. Então isso é um exemplo de componente não específico de extensão, porque é um componente que já existia e eu pego parte dele para fazer atividades de extensão. O segundo exemplo é como unidades curriculares específicas de extensão, que é criar uma unidade curricular nova.
nessa criação, essa unidade curricular, ela vai ser só para extensão. Então não é que não vai ser cálculo 1, nem cálculo 2, nem análise de alimentos, não. Essa disciplina vai ser extensão. No caso do IFSC, né, é atividade de extensão 1, ou atividade de extensão 2 e por aí vai. Isso está bem explicado na resolução. Mas a ideia é que seja uma disciplina 100% de extensão. Então toda a carga horária dessa unidade curricular é extensão. Então aqui vai entrar, pode entrar, né, conceitos de extensão, se for numa unidade curricular no primeiro semestre. Entra os conceitos de extensão, o que é extensão, o que não é, como que faz um projeto de extensão. Aquilo que eu comentei de metodologias de projetos de extensão, metodologias extensionistas. Então tudo isso pode entrar nessa unidade curricular. E ao longo do semestre, esses estudantes podem participar de um projeto de extensão, articulando conhecimentos com a comunidade. Esse projeto tem que se encerrar no mesmo semestre, né, porque a gente não pode deixar uma disciplina, uma unidade curricular, finalizar somente no semestre seguinte. Então todos os projetos da curricularização, eles iniciam e se encerram no mesmo semestre, até para ter uma certificação naquele semestre para aquela pessoa. Uma outra vantagem dessa unidade curricular específica de extensão é que ela pode ser validada, de modo semelhante à validação do estágio obrigatório. Né? Se a pessoa já trabalhou naquela área durante algum tempo, isso tudo definido no PPC, né? A quantidade de carga horária, essa unidade curricular ela pode ser validada. Então, um exemplo, no segundo semestre eu tenho a unidade curricular atividade de extensão 2, de 30 horas. Só que, ao mesmo tempo, nesse semestre, eu estou participando de um projeto de extensão de, 60 horas, que é vinculado a um outro curso, uma outra unidade curricular, às vezes nem está vinculado à curricularização, mas eu posso, no final do semestre, pegar o meu certificado de participação nesse projeto de extensão e chegar lá no registro acadêmico, que é o nosso caso aqui, na secretaria, e validar essa unidade curricular de extensão. Aqui nós temos um projeto que ele não é de nenhum curso, ele é um projeto da Pró-Reitoria, que é o Extensão Brasil. Esse projeto ele pega um grupo de estudantes, leva para algum bairro, e esses estudantes vão elaborar propostas de intervenção nesse bairro. Então a gente fica ali alguns dias aplicando essas propostas de intervenção multidisciplinares. É bem interessante. E esses estudantes podem, no nosso caso aqui, eles podem pegar o certificado de participação nesse projeto, né, que é o Extensão Brasil, e validar uma unidade curricular, que aí funciona semelhante como horas complementares, né, que tinha validação por certificado, ou como estágio obrigatório, que conta validação também. Então nós temos esses dois tipos de como fazer, né, que é como componentes curriculares não específicos de extensão e como componentes curriculares específicos de extensão. E o terceiro tipo é uma junção das duas. Então, o PPC ele pode ter as duas formas. Ele não precisa escolher somente uma. Então, não é tudo como não específico, a extensão diluída em todos os componentes curriculares, ou somente disciplinas isoladas de extensão. Pode ser das duas formas. E eu vou mostrar exemplos para vocês aí. E como eu tinha comentado, né? Essas atividades sempre como programas ou projetos. Outro ponto muito importante que a gente preferiu deixar isso descrito na resolução, que a inclusão da carga horária tem que estar nas ementas. Porque se ela não está na ementa, a ementa é um documento, né, que serve para o estudante entender o que vai ser ministrado durante aquele semestre e até para ser validado. Então, se na ementa não tem que a carga horária de extensão para aquele semestre, se não tem minimamente descrito as atividades de extensão para aquele semestre, ela pode ser validada com uma outra unidade curricular que seja parecida. E se houver troca de professores ou professoras, quem garante que as atividades de extensão vão ser executadas naquela unidade curricular se isso não está previsto na ementa? Então, o que vai garantir que a extensão seja realmente aplicada é o que está descrito na ementa. Isso funciona como um documento ali, certificador de que a extensão vai acontecer, de que a unidade curricular vai
se articular com a extensão. Então aqui um exemplo de componente curricular não específico, né? Aqui é um projeto integrador da quarta fase. Então nesse semestre, esse grupo de estudantes, essa turma vai articular todos os conhecimentos que teve até a quarta fase. Cada pessoa ali, ou duplas, né, vão fazer um projeto integrador. Esse projeto integrador vai ser aplicado como uma atividade de extensão. Então, aqui na ementa, tem descrevendo a carga horária total da disciplina, né, que é 60 horas, e apenas 40 serão de carga horária de extensão. A gente fez essas divisões ali, né, para ficar visualmente mais fácil de entender a divisão de carga horária da disciplina, até para registrar depois nos registros de carga horária docente. E também isso vai entrar no histórico do estudante. Então, no nosso caso aqui, no nosso sistema, no SIGA, sai lá no histórico do estudante tantas horas obrigatórias, tantas optativas e tantas de extensão, que entram como obrigatórias, né? Mas tantas horas de extensão que já foram cursadas, quantas faltam cursar, essa foi a forma que a gente encontrou aqui para fazer. E aqui na ementa é descrito minimamente como vai ser feito. Então ali embaixo está dizendo, fica a critério do professor definir tais atividades de cunho extensionista em conjunto com os alunos. Mas aqui está dizendo que vai ser extensão. É só isso que precisa. Não precisa ter o projeto de extensão detalhado na ementa. O projeto de extensão vai estar detalhado no plano de ensino, no plano de aula. Mas aqui na ementa só precisa dizer que vai ser parte em extensão. É isso que precisa estar minimamente descrito na ementa. E aqui uma matriz curricular, né, de um curso, esse aqui é o curso de moda, em que a extensão foi diluída nas unidades curriculares. Então eles não têm uma unidade curricular específica de extensão, mas eles têm algumas atividades que pegam um pouquinho de horas de cada atividade. Então, sei lá, tem ali a unidade curricular de ilustração de moda. Então 7 horas desse curso vai ser para oficinas de ilustração de moda, que é uma cidade aqui que tem bastante confecção, né? Tem bastante confecção, assim, então é algo que dá para esse grupo de estudantes fazer na sociedade, algumas atividades focadas para ilustração de moda. Então é a articulação desse conhecimento da sala de aula diretamente com a sociedade. Então é algo que está muito mais direto, que está ligado diretamente com as demandas da sociedade. E como eu falei, mais uma vez, isso traz significado para o curso, traz significado para a formação e traz um pertencimento muito maior para o estudante em relação à sua área de atuação. E aqui é um exemplo de unidade curricular não específica. E um componente específico de extensão, aqui no caso da enfermagem, e como eu tinha comentado antes, a carga horária total do curso junta TCC, estágio supervisionado, optativas. Então o curso total tem 4.280 horas e tem 440 horas de extensão, que dá um pouco mais de 10%. Aqui, o NDE desse curso decidiu colocar uma atividade de extensão para cada semestre. Então tem atividade de extensão 1, atividade de extensão 2, com 40 horas. Acho que tem uma que muda mais à frente. Mas a ideia é que nesse semestre, no primeiro semestre ali, essa unidade curricular, atividade de extensão 1, a pessoa responsável por essa unidade curricular vai registrar um projeto de extensão na ProEx, que é o nosso caso aqui. Os projetos são registrados na Pró-Reitoria. E esse projeto vai articular todas as unidades curriculares daquele semestre. Então o projeto contempla conhecimentos da anatomia humana, da iniciação científica, da biologia celular, da filosofia, química geral orgânica. Tudo isso vai ser trabalhado em um projeto de extensão de 40 horas nesse semestre. No segundo semestre também, no terceiro semestre e por aí vai, até completar toda a carga horária obrigatória total do curso de extensão. Então esse é um componente específico de extensão, porque 100% da carga horária desse componente é de extensão. E aqui é a ementa da disciplina, tem dizendo ali a carga horária, os objetivos, e na metodologia, ali embaixo está dizendo que para o cumprimento da curricularização da extensão serão cadastrados no Sistema Integrado de Gestão, né, no SIGA, que é o nosso sistema aqui, os projetos do curso de enfermagem. Por que esse texto está aqui? Porque para ser considerado um projeto de extensão aqui para a gente, ele tem que ser registrado e ele passa por uma análise. Não é um registro de
qualquer ideia. Então, o projeto de extensão, para ser considerado um projeto de extensão, ele tem que atender a alguns critérios que a gente tem aqui. Então, ele sempre vai passar por avaliação ad hoc. A avaliação é diferente dos editais de fomento, mas ele passa por avaliação. Então, todos os projetos aqui no IFSC hoje, tanto de evento, projetos, programas, cursos de extensão, eles passam por avaliação ad hoc, eles têm que ser registrados. Então, todos os projetos, mesmo sem fomento, os de fluxo contínuo, são avaliados e recebem uma nota, uma avaliação qualitativa e quantitativa, às vezes, dependendo do edital, desse projeto. Então, todos os projetos têm que ser registrados, que é também uma recomendação que é trazida na resolução do CNE 2018, que todas as atividades de extensão têm que ser registradas de acordo com a resolução da instituição de ensino. E uma forma que a gente encontrou de garantir que esses PPCs estivessem realmente de acordo com a resolução foi fazer esse checklist, que todo PPC, aqui no nosso caso, ele é feito pelo INDE, né, aprovado pelo colegiado do curso, depois ele passa pelo colegiado do campus, às vezes, aí depois ele vai para o colegiado de ensino, pesquisa e extensão, que é o CEP, e depois para o CONSUP, que é a instância final de aprovação do curso. Quando o PPC vem para o CEP, ele passa pela diretoria de extensão. Então tem uma pessoa na diretoria de extensão que vai avaliar o PPC e vai ver se está dentro dos critérios exigidos pela legislação. Hoje quem faz essa análise aqui no Instituto sou eu. Assim. Eu não estou lotado mais na diretoria de extensão, mas por causa da minha atuação nesses últimos anos, eu tenho feito esse tipo de avaliação e ajudado a equipe. Mas é algo bem checklist mesmo. Tem os 10%, não tem, como foi feito esses 10%, está na ementa, não está. E tem uma análise quantitativa, né, ali faz o cálculo mesmo, faz a soma para ver se deu 10% ou não, se isso está bem específico na matriz curricular, porque no nosso caso, se não tiver na matriz curricular, não aparece no histórico. Então, tudo isso a gente verifica antes do PPC ser aprovado. Então, aí uma pessoa que é parecerista do CEP vai fazer as outras análises, né, de legalidade do texto do projeto do curso, e aí só depois que ele é aprovado no CEP, ele vai para o CONSUP para poder ser ofertado. Então hoje a gente conseguiu que todos os cursos superiores passem pela Pró-Reitoria de Extensão, por causa dessa exigência. Se isso está sendo exigido desde 2014, a gente tem hoje uma prerrogativa legal muito maior para poder não exigir, né, mas ter um olhar mais atencioso nos projetos de curso, porque isso vai ser avaliado pelo MEC, porque é o que também define a resolução 7 do CNE, diz que os PPCs vão ter que ser avaliados de acordo com a curricularização da extensão. Então, se a gente quer que os nossos cursos sejam bem avaliados, que eles tenham notas altas na avaliação de curso pelo MEC, a gente precisa certificar que ele tem a extensão de acordo com a resolução. Então, todos os cursos hoje passam por uma avaliação da Pró-Reitoria de Extensão. Aqui, só para mencionar um problema que foi encontrado no processo, né, porque nem tudo são flores. Esse curso aqui de engenharia, ele foi atualizado em 2015, se eu não me engano. E ele colocou esse parágrafo só. Para contemplar a curricularização, né, ele diz que, conforme estabelece o RDP do IFSC, o aluno deverá realizar atividades de extensão, integralizando uma carga horária de, no mínimo, 10% do total das unidades curriculares do curso. Ok, tem essa frase aqui. Mas em nenhum momento do curso foi ofertado esses 10% de extensão. Em nenhum momento desse curso foi possibilitado de maneira obrigatória, né? Foi disponibilizado esses 10% de extensão. E esses 10% de extensão, essa carga horária, não está na matriz curricular e não está em nenhuma ementa. Então, a pessoa chega no final do curso, nesse caso aqui a pessoa chegou no final do curso, e não tinha 10% de extensão. Então ninguém ia se formar, porque o PPC exige 10% de extensão, mas em nenhum momento foi ofertado.
Então, qual foi a solução que o colegiado do curso encontrou, junto com o CEP e a Pró-Reitoria de Ensino, foi de editar o PPC e tirar esse parágrafo. Porque não tinha como ofertar 10% de extensão para essas 400 horas de extensão no último semestre, né? Porque o curso inteiro tem 4.160 horas. Então precisava de 416 horas de extensão, e eles estavam no último semestre. Então não tinha como esses estudantes fazerem esses 10% todos de uma vez no último semestre. Então preferiram tirar essa exigência aqui e alterar o PPC e depois fazer uma nova alteração para colocar os 10% na matriz curricular e nas ementas. E essa fragilidade que a gente encontrou no processo mostra que é dever da instituição de ensino ofertar essas atividades de extensão, porque é diferente das horas complementares. Nas horas complementares, o estudante se vira e vai atrás do que ele quiser fazer. Se ele quiser fazer tudo como extensão, ele chega com um certificado e apresenta. Na curricularização, não. A instituição é obrigada a ofertar os 10%, porque esses 10% fazem parte da carga horária obrigatória do curso. Então não é complementar, não é optativo, é obrigatório. Então, se é obrigatório, a instituição de ensino tem que possibilitar que todos os estudantes, que todas as estudantes tenham 10% de extensão quando forem se formar. Então, esse foi o erro aqui. Tiveram vários outros erros no processo também, mas isso está até melhor detalhado no livro, depois que eu mando o link para vocês podem conferir um pouco melhor. E uma ferramenta que ajudou bastante a gente no processo de curricularização da extensão foi esse site. Ele já existia, ele foi criado em 2016, mas ele era bem para controle interno da curricularização da extensão e ele foi meu produto de mestrado, que era um mestrado profissional, e ele foi todo atualizado e tem vários exemplos lá de cursos de extensão, então entrem lá, vou mandar o link no chat para vocês. Entrem lá, confiram tudo, tem bastante material. E também essa pesquisa, né, como eu já comentei, deu origem a esse livro, Caminhos para a Curricularização da Extensão, que eu deixo aí o QR Code para vocês, tiraram uma foto aí. O link direciona para a página da editora. Então vocês têm que baixar o aplicativo da editora e lá vocês baixam o livro gratuito. Então é totalmente de graça, não precisa pagar nada, é só fazer o cadastro ali no site da editora, baixar o aplicativo e ler. Dá para ler pelo navegador também, no computador. E todo o percurso do IFES que está descrito ali, os erros, os acertos, toda essa parte de legislação, de fundamentação teórica em extensão, está tudo ali também. É muito interessante para quem está começando a pensar sobre extensão agora, pensar nesse como fazer. Então tem bastante material ali que é interessante para a gente fazer uma reflexão sobre extensão. Então, agradeço mais uma vez o convite, estou aberto aí a vocês para conversar, tirar dúvidas, questionamentos, o que eu não souber a gente pesquisa, posso responder por e-mail também depois, com um material mais embasado, mas eu estou aberto a conversar com vocês aí, só agradeço. Bom, obrigada, Tomé. Pessoal, quem quer fazer alguma pergunta, por favor, levanta a mão. Eu vi que a Silvia levantou a mão, né? Por enquanto eu só vi ela, gente. Silvia, você pode fazer sua pergunta, tá? Tomé, muito obrigada por vários esclarecimentos, pela troca de experiência, porque uma coisa que me assustava muito e ainda assusta é esse trâmite de protocolar todas as ações de extensão junto à Pró-Reitoria. E por que me assusta? A questão do tempo. O tempo é curto, a quantidade de colegas que atuam, então nem se fala. Se for verificar a avaliadora DOC, tem todo o processo de ter esse pessoal registrado de alguma forma. Então, já que é necessário, já que tem que fazer tudo isso, o que me deixa com uma grande pulga atrás da orelha é como é que fica o nosso pitch, como é que fica o nosso plano individual de trabalho.
porque naquele mesmo espaço de tempo, naquela mesma carga horária, a gente tem aula, é registrado como aula, mas depois a gente vai ter todo o trabalho de prestação de contas, relatórios parciais, relatórios finais. Então, essa mesma carga horária entra tanto na aula quanto destinado aos projetos, ações de extensão. Como é que vocês fazem aí? Aqui hoje é feito, não que seja uma duplicidade, mas a gente entende até como um incentivo, né, para a curricularização. É registrado, se a unidade curricular de extensão tem 30 horas, fica 30 horas para o ensino e a mesma quantidade de carga horária para um projeto de extensão que é registrado separado. Então, essa unidade curricular de 30 horas, ela tem 30 horas para o ensino, ali, a que a gente chama de PSAD, que é Plano Semestral de Atividade Docente. Então, no PSAD, eles colocam essas 30 horas para o ensino e também registram esse projeto de extensão. Então, aqui a nossa resolução permite, como é considerado o PPC ali, né, uma atividade de ensino, e o projeto de extensão com registro separado, uma atividade de extensão. Então, isso dá uma folga, digamos assim, para a pessoa sentar, escrever o projeto, registrar, trabalhar no sistema, que é complicado, né? Adicionar 30, 40 estudantes num projeto de extensão no sistema dá trabalho, e fazer todos os relatórios, cobrar a participação discente, né? Algo que é extra, né? Digamos assim, é fora da sala de aula. Então, a forma que a gente encontrou aqui foi de fazer esse registro de maneira diferente. Mas eu também sei que isso está mudando porque a gente atualizou há pouco tempo a resolução de delimitação das cargas horárias. Eu posso pesquisar isso um pouco melhor, de ver como está hoje, né? Porque eu sei que está mudando, mas até o ano passado era registrado no ensino e na extensão. Guilherme, você pode fazer sua pergunta, tá? Acho que a Rafaela levantou primeiro, viu, Alessandra? Ok, Rafa, que para mim não apareceu, tá? Então a Rafaela fala e depois o Guilherme fala, tá bom? Obrigada. Oi, gente, bom dia. Imagina, Alessandra. Tomé, obrigada pelos esclarecimentos. A gente está no momento de consulta, né, de fazer essa minuta. E eu tenho uma grande preocupação que eu tenho, na verdade, é entender também, mas eu acho que tu explicou um pouco como isso é feito no IFSC, mas também de como, não sei se vocês passaram por esse processo com os colegas. Eu sou coordenadora de extensão do Campus Brasília, e a gente teve uma mudança aqui de dezembro para cá na resolução da extensão, e a gente teve algumas mudanças de processo. Então, eu estou passando nos colegiados de curso para explicar como que são as novas diretrizes da extensão e o fluxo contínuo, né, para a submissão de projeto de fluxo contínuo. E aí, os professores têm me perguntado muito com relação à curricularização, especialmente quem está revisando o PPC. E eu tenho sentido, assim, um certo medo dos servidores disso, de não saber como, né, vai acontecer. Inclusive, em alguns colegiados foi pedido para que a nossa comissão, fizesse uma consulta aos docentes, algum evento, para que a gente pudesse ouvir a comunidade docente. Eu não sei se vocês tiveram esse tipo de situação lá no IFSC, como que vocês lidaram com isso, porque eu acho que está todo mundo, né, um pouco apreensivo com essa mudança, porque são coisas muito novas, né? A gente colocar um dos eixos, que é a extensão, dentro de outro eixo, que é o ensino, e a gente ter essas duas funções, né, de registro, de atividade. Então, eu percebo, assim, uma certa tensão entre os docentes. Eu não sei se vocês passaram por isso, né, se tem alguma experiência para relatar, e como que vocês conversaram com os colegas sobre isso. Obrigada. Sim, nós tivemos bastante resistência e dificuldade com isso, e bastante conversa. Foi bastante conversa porque a gente fez várias visitas em todos os campos. Aqui nós temos 22, né? A gente chama tudo de campus aqui, né? Não é campo, que é diferente de alguns outros institutos.
E nesses 22 campos, a gente passou pelo menos uma vez por ano, né? Porque aqui é o campus mais distante, está a mais ou menos 600 quilômetros, então é um pouco difícil, né, fazer bastante visitas por ano, mas a gente mantém contato de reuniões não presenciais. E a capacitação que a gente fez, a primeira sempre é mais difícil, porque tem muita resistência de mudança de currículo, porque tem uma sensação de pertencimento, né, de algumas pessoas àquele currículo, àquela unidade curricular específica, e falar, não, mas eu não vou mexer na minha unidade curricular, porque eu faço assim há 10 anos. Então a gente enfrentou bastante esse tipo de resistência, e como eu falei, um dos incentivos foi esse, de ter carga horária separado, né, para a curricularização, né, de poder ter essa carga horária em ensino e extensão. Outro incentivo que a gente teve foi um edital focado em propostas de curricularização, edital com fomento. Então, os cursos curricularizados, os cursos que estavam começando a curricularização, eles poderiam submeter propostas para conseguir recursos para executar esses projetos da curricularização. Nós tivemos também 2 seminários de curricularização, de juntar todas as coordenações de curso, todas as direções de ensino, a coordenação de pesquisa e extensão. A gente juntou todo mundo nesses 2 eventos e conversou bastante sobre curricularização. Então, o primeiro impacto ele é de resistência, porque a mudança ela causa estranheza e dá trabalho mudar. A gente sabe que dá trabalho mudar. É muito mais tranquilo deixar como está. Mas se a gente tem que repensar todo o currículo e pensar a forma como a gente está atuando, isso dá um trabalho. Mas a gente também tem que pensar que todos os projetos de cursos precisam ser atualizados regularmente, porque a sociedade muda, o perfil do egresso muda, e as unidades curriculares que a gente ministra têm que se atualizar também, de acordo com os conhecimentos do mundo que se atualizam. Então, se a gente já vai fazer uma atualização do projeto pedagógico de curso, a gente tem que começar a pensar já na extensão. E outra coisa que foi muito importante também, todos os campos aqui também tem, né, coordenação de extensão, e a coordenação de extensão recebia um treinamento e repassava isso no campus, sobre esses conceitos de extensão que eu comentei aqui, sobre a necessidade da curricularização. Então, pelo menos uma vez por semestre, reunia todo mundo do campus, né, principalmente servidores novos, servidoras novas, e falava sobre extensão e curricularização. Então, essas capacitações, essas reuniões, elas têm que ser constantes, até para esse tema internalizar mesmo, a gente já entender muito bem e com muita facilidade o que é extensão e já começar a vislumbrar o que pode ser feito ou não. E uma outra ideia para começar a curricularização, às vezes não precisa nem mexer primeiro no PPC, isso pode ser um segundo ponto, mas primeiro é ver tudo que tem de extensão. Tudo que tem extensão no campus, tudo que tem extensão no IFB, e pensar assim, quais desses projetos que já existem, o que é tradicional da nossa extensão aqui no Instituto, que a gente pode integrar ao currículo. Então é olhar o que já é feito, porque muitas dessas atividades elas já são feitas, mas a gente não entende isso como extensão. Então algumas atividades e possibilidades a gente já faz. A gente só precisa identificar isso no currículo e descrever como uma atividade de extensão, porque como eu comentei, não é a atividade em si que vai caracterizar o que é extensão ou não, mas é como essa atividade é feita. Não sei se eu respondi. Guilherme, você pode fazer sua pergunta? Sim, bom dia, professor. Obrigado pela apresentação. A minha dúvida é com relação às atividades complementares, que a gente discutiu isso aqui na comissão, e o nosso entendimento foi que, como é feito hoje, sem a extensão curricularizada,
é da seguinte forma: o aluno ele tem um cardápio ali, né, de atividades que ele pode cumprir, aí ali dentro tem ensino, pesquisa e extensão. Se ele não quiser fazer a extensão, ele faz só pesquisa, só ensino, cumpre a carga horária, pronto, integraliza essa parte de atividades complementares. O nosso raciocínio foi o seguinte, é que seria possível, né, caso o colegiado, caso o NDE julgue, que, que poderia ser feito dessa forma, poderia ser benéfico, é transformar, né, uma parte dessas atividades complementares obrigatoriamente em extensão, ou seja, eu tenho lá minhas 200 horas de atividades complementares, 100 horas, digamos, eu coloco exclusivamente para extensão. Aí tem um projeto, tem as atividades de extensão ligadas, né, aos conteúdos do curso, enfim, atendendo tudo aquilo que a resolução pede. Aí a minha pergunta para o senhor é, se a gente fizesse dessa forma, a gente estaria atendendo ao disposto na resolução do CNE de 2018 sobre curricularização? Porque a gente estaria garantindo essas horas, né, dentro de projeto. Sim, o que eu vejo aí de talvez problema é só no conceito do nome, né? Porque se é complementar, não é obrigatório. Então, as atividades complementares, elas são além, né, do obrigatório no curso. E o estudante faz se quiser, né? Esse é o conceito, né, de complementar. Mas no caso, no exemplo que você deu, ela não seria mais complementar, né? Ela passaria a ser obrigatória. Então se encaixaria nessas unidades curriculares específicas de extensão para serem validadas com o certificado de participação em projeto. Eu acredito que é possível sim, só não pode deixar essas unidades curriculares como complementares mesmo, sabe? De complemento de algo a mais. Então elas têm que entrar como obrigatórias, e talvez só mudança no nome mesmo. Porque, como eu comentei, né, o complementar dá essa ideia de que é algo além do obrigatório. E nesse sentido ele seria obrigatório e não complementar. Entendi, obrigado. Nada? Daniel, pode fazer sua pergunta. Obrigado, Alessandra. Bom dia, Tomé. Bom dia. Eu sou o professor Daniel, atualmente sou coordenador do curso de bacharelado em Ciência da Computação, no campus Taguatinga, e nós estamos no momento de revisão do PPC, né? E ontem nós tivemos uma reunião para tratar justamente sobre essa questão da curricularização da extensão, e nós tivemos um embate sobre o estágio supervisionado, né? E na opinião de alguns professores, o estágio se enquadrava na visão de extensão, né? Porque tem a questão da retroalimentação, a gente recebe um feedback do órgão da empresa, né? Tem a questão da interdisciplinaridade e tem um envolvimento do ensino também, né? E aí eu queria ver se realmente a gente pode considerar o estágio supervisionado como atividade de extensão e se a gente poderia incorporar isso como na curricularização da extensão, né? A questão do estágio ela é um pouco mais complexa, até porque cada instituto vê de uma forma. Eu sei que o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, eles não permitem que estágio seja, a carga horária de estágio seja alocada para extensão. Na UFRJ, se eu não me engano, também não pode. Acho que, se eu não me engano, o Rio Grande do Norte pode estágio como curricularização. Hoje, no IFSC, a gente pode com ressalvas. A gente entendia que não era interessante colocar estágio como carga horária de extensão, porque o estágio tem uma legislação própria, regulamentação própria. No caso das engenharias, tem várias exigências do CREA sobre como esse estágio vai ser feito ou não. E é difícil alocar carga horária de extensão no estágio, mas não é impossível, porque mais uma vez é o como. E se a gente pega a lei do estágio de 2008, se eu não me engano, ela diz que o estágio pode ser validado com certificados de extensão, desde que o colegiado do curso aprove isso. Então o nosso entendimento hoje é de que a extensão ela é muito mais ampla que o estágio.
porque o estágio é um conjunto de atividades ligadas ao trabalho. É a aplicação dos conhecimentos do curso no mundo do trabalho. E isso pode ser de uma intervenção extensionista, ou pode simplesmente ser a repetição de um processo. Então, aí é que está o fato de ser ou não extensão. Um exemplo mais prático, né? Trabalhar numa empresa onde não é permitido que o estudante ou que a estudante possa propor melhorias, possa realmente interagir com a sociedade e criar uma proposta de intervenção para aquele trabalho, para aquela área de estágio. Então isso não poderia ser considerado muita extensão. Mas aqui a gente teve um exemplo da licenciatura em Química. E no caso desse curso, nosso CEP aprovou que o estágio fosse considerado como atividade de extensão. Não que... na verdade, é o contrário, né? Não que o estágio é considerado atividade de extensão, mas a atividade de extensão é validada como estágio. Então, nesse caso específico desse curso de Química, eu posso até mandar o PPC para vocês depois, vocês me lembrem, me pede por e-mail que eu mando. Esse grupo de estudantes, eles entram em contato com a sociedade, eles identificam uma demanda e esses estudantes propõem um projeto de intervenção na sociedade que eles vão executar esse projeto em escolas. Então, na criação do projeto, na execução do projeto, eles têm contato com a docência e com todas as atividades que estavam previstas para o estágio, mas vai muito mais além. Então, tinha um grupo de atividades pensadas para o estágio e o projeto de extensão é muito maior do que essas atividades, porque envolve muitas outras atividades. Então, o estágio, as atividades que eram pensadas para o estágio, que eram atividades pensadas para o profissional, né, para a formação profissional, elas estão contempladas nesse projeto de extensão que é maior. Então, nesse sentido, sim, é possível ter horas de extensão em uma atividade de estágio. Mas se for um estágio mais restrito, aí é difícil colocar extensão, é difícil colocar a carga horária de extensão. Outra coisa que a gente tem que pensar também, escrito no PPC que o estágio é uma atividade de extensão, todos os estudantes e todas as estudantes que vão cursar esse estágio vão ter que fazer um estágio num viés extensionista. Então não vão poder fazer um estágio que não tem essas características. O mesmo exemplo serve para o PI e para os TCCs. É possível ter carga horária de extensão num PI? É. É possível ter carga horária de extensão num TCC? Também. Mas se a gente coloca no PPC que o projeto integrador vai ser uma extensão, todos os projetos integradores daquele semestre vão ter que ser extensão. Então não vou ter nada puramente de pesquisa. O TCC da mesma forma, porque isso vai estar no documento, vai estar no PPC. E o PPC e a ementa que vão guiar a nossa atuação. E o estágio da mesma forma. Então a gente tem que pensar com calma antes de colocar isso no PPC, porque isso vai ficar aí pelo menos uns 4, 5 anos vigente. E vai ser difícil mudar, a gente sabe que é difícil alterar um projeto de curso. Então, a resposta é complexa, sim, não é sim pode ou não pode. Cada instituição tem visto de uma forma. No nosso entendimento, a extensão é maior que o estágio. E algumas atividades de extensão podem ser consideradas como estágio. E aí cria essa ligação entre a curricularização e o estágio. Tá certo, Tomé. Muito obrigado, viu? Por nada. Mais algum? Tá. Mais alguém quer fazer pergunta para o Tomé? Eu vou colocar meu e-mail aí no chat, que aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum exemplo de PPC também, a gente tem alguns PPC já curricularizados nas engenharias, licenciatura, bacharel, CSTs. Então, se vocês quiserem algum exemplo, quiserem conversar diretamente também, estou disponível aí, é só chamar.
Pessoal, mais ninguém? Tem pergunta? Tomé, deixa eu perguntar, então. Então, as maiores dificuldades na implementação da curricularização, uma parte é sensibilizar os servidores, a outra parte é toda essa área de ter que descrever corretamente ementa, plano de curso. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, O primeiro passo realmente é a sensibilização, é entender que precisa. Eu até descrevi um pouco ali no site, deixa eu mandar o link para vocês da página ali, que a gente colocou como alguns passos, né? É como os passos da implementação de uma política pública, né? Tem a área de planejamento e criar as regulamentações, que a gente tem que lembrar também que a resolução do CNE, ela exige, né, ela indica que a curricularização ela tem que estar no PDI, no plano diretor da instituição. E a gente sabe que o PDI não é atualizado a qualquer momento, né? Ele passa por um processo de atualização que leva aí bastante tempo, tem consulta pública e tal. Então, no nosso caso, a gente criou primeiro as resoluções, a resolução da curricularização, a gente atualizou a resolução da extensão também, e teve todo um esforço da equipe da Direx, né, a Diretoria de Extensão, em capacitação e formação. Então, as nossas avaliações de projetos elas eram formativas, sempre pensando ali na tríade extensionista e nos 5 Is, né, nas diretrizes da extensão. Então, as avaliações dos projetos também tinham esse caráter formativo, além das capacitações por vídeo, por reuniões. Todos os semestres a gente tem um encontro EPE, né, de ensino, pesquisa e extensão, então a gente reúne todas as coordenações de extensão e tem capacitação, conversa sobre extensão, sobre os editais, sobre tudo. Então a gente tentou aproximar o grupo de extensionistas e todo mundo conversar alinhado para realmente todo mundo entender muito bem o que é extensão, entender o que tem sido pensado e entendido pela extensão para poder pulverizar esse conhecimento nos campos, né? Então, os passos, o primeiro seria esse de regulamentação, de ver as possibilidades, conhecer os projetos de extensão que já tem na instituição, conhecer os cursos de graduação e as unidades curriculares e ver quais dessas unidades curriculares têm ligação com a extensão ou podem ter um viés extensionista. Então, a primeira é olhar para o curso. Olha para o PPC, olha para as atividades de extensão e vai fazendo ligações. Como se fossem duas colunas, né? E você ligar uma coluna a outra. Liga os projetos, uma coluna com as unidades curriculares, outra coluna com os projetos de extensão que existem. Vai fazendo a ligação, ver o que se liga ou não entre projetos de extensão e unidades curriculares. O segundo passo é a atualização do documento. E aí é sentar com o NDE, e a gente também participa, né, se o NDE solicitar, a diretoria de extensão participa da atualização do PPC. Então, antes de ir para o CEP, o NDE conversa com a extensão, a diretoria de extensão, e a gente ia dando alguns toques. Falar, não, isso aqui está faltando carga horária, ou então isso aqui não é considerado uma atividade de extensão de acordo com o entendimento da instituição. Então essa conversa, antes de enviar para o CEP, ela ganha tempo, porque se o NDE deixar para consultar a diretoria de extensão só lá no final do processo, pode ser que o PPC seja reprovado e volte, então isso demora um processo, demora no processo de aprovação do curso. Então não é algo rápido, a atualização de um PPC demora. Então, às vezes chegavam PPCs para a gente, sei lá, a gente estava em abril, precisava ofertar no semestre seguinte, e não tinha tempo hábil para isso, porque tem que passar pelos colegiados, tem que aprovar, e às vezes o texto tinha muita coisa que não condizia com a extensão,
com as resoluções vigentes. Então, esse segundo passo de atualização, ele demora bastante. O terceiro passo é o de avaliação do PPC em si, que é essa avaliação que eu comentei, que passa pela Pró-Reitoria de Extensão. E essa parte foi muito importante de ter esse olhar de quem trabalha na extensão, de quem faz extensão. Eu comentei, são as pessoas que trabalham com a extensão diariamente que vão estar mais afiadas nesses conceitos, nesse entendimento do que é extensão. Não que o outro conhecimento de extensão seja errado, não é isso, é que às vezes ele está defasado. Como eu comentei, a extensão passou por um longo processo de estruturação. E muita gente ainda tem aquele pensamento de extensão lá de 1930, que a extensão é só aquele curso focado para as comunidades carentes. E hoje em dia não é mais isso. Então, a avaliação do PPC ela é super importante por passar pela diretoria de extensão, pelas pessoas que lidam com a extensão diariamente. Esse foi algo que para nós fez bastante diferença. E o quarto passo, né, é o monitoramento disso, a aplicação, se realmente teve sucesso ou não, a mudança ali, a atualização dos PPCs. A gente já encontrou casos que não funcionou. Eu lembro de um caso específico de um curso, se não me engano, de gestão ambiental. O curso descrevia na matriz curricular a carga horária de extensão, mas não tinha descrito nas ementas. Então, eu lembro que o coordenador do curso, quando eu entrevistei ele, me disse que não era feito. Tipo, por mais que está no PPC, ninguém faz extensão. Então, só estava no documento e não estava na prática. Então, essa avaliação também precisa. Então, mesmo depois que os PPCs já foram aprovados, precisa ter uma avaliação e um acompanhamento desses PPCs, e aí recomeça todo o ciclo, esse acompanhamento para ver se a resolução também está sendo efetiva, se às vezes faltou ou sobrou algo na resolução. Então, é constante, é um ciclo. Implanta, avalia, modifica, aí implanta de novo, faz uma nova implementação, uma nova avaliação, e é um ciclo. Então, nunca, assim como o ciclo de avaliação de cursos, não tem fim, e a gente sempre vai atualizar e melhorar. Então, esses são os 4 passos. Primeiro, a acessibilização e a regulamentação, né, a criação ali das resoluções, a atualização dos PPCs, a avaliação dos PPCs e o monitoramento. E o início desse ciclo. E eu vou mandar para vocês aqui o link de uma playlist que eu fiz no YouTube, tem alguns vídeos, e ele está um pouco mais detalhado disso tudo que eu comentei aqui hoje, se vocês quiserem assistir depois também. Tem vários temas lá sobre extensão. Se quiserem comentar alguma coisa lá também, mandarem e-mail perguntando, dúvidas, sugestões, e estamos à disposição. Bom, obrigada, Tomé, só tenho a agradecer. Pessoal, tem mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar com o Tomé? Tomé, mais para frente, se a gente precisar marcar uma hora com você, a gente pode combinar? Sim, pode combinar. Até se vocês tiverem dúvidas mesmo, me mandem todas as dúvidas, eu respondo por e-mail, ou eu direciono a minha fala diretamente para as dúvidas. Essa fala de hoje ela é muito mais de apresentação no tema geral, né? E comentando um pouco como é que a gente faz. Eu posso ir especificamente diretamente no currículo, mostrar mais exemplos, comentar mais o que deu certo, o que não deu. Vocês que mandam. Tá, ok, muito obrigada. Tá, bom, então não temos perguntas, né? Bom, Tomé, muito obrigada, querido. Foi muito bom, viu, essa manhã. Tá, então muito obrigada pela sua participação. Obrigado, hein? Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.